Olá, estamos começando mais um Sistema Fé Comércio em Ação e no dia de hoje a gente vai estar batendo um papo com o superintendente Alan Souza e a gente vai estar também com a nossa jornalista aqui, Natália Barros. Sejam muito bem-vindos a mais um Sistema Fé Comércio em Ação. Boa tarde, Alan. Boa tarde, irmãozinho. Boa tarde, Natália. É um prazer estarmos aqui gerando um conteúdo tão importante, né, para as empresas que a gente representa no estado de Alagoas e, de certa forma, levar conhecimento para os nossos representados, no que eles se sintam realmente prestigiados e que a gente consiga gerar conteúdo que traga um desenvolvimento para o nosso estado. Alan, a gente tem visto, né, uma perspectiva de mudança comportamental, de avanço na Fé Comércio, sobretudo no último ano. No seu olhar, na sua análise, a que se deve esse novo momento da Fé Comércio aqui no estado de Alagoas? Pois bem, essa reestruturação no sistema Fé Comércio está sendo muito importante, né, para os nossos representados, no sentido de que a gente precisa ter uma entidade coesa, né? A gente precisa construir um trabalho integrado, né, entre Federação, SESC e SENAC, para a gente poder enxergar resultados a médio e longo prazo. E essa reestruturação está sendo feita em várias mãos na Federação, sob o comando do nosso presidente, mas com esse olhar técnico, né, de estar trazendo projetos. A gente está trazendo projetos estruturantes para que a gente possa realmente, de fato, beneficiar os nossos representados, que hoje a gente representa uma grande classe, né, de empresas, inclusive empresas de pequeno porte, diga-se de passagem, e existe um compromisso nosso de federação estatutário no sentido da gente garantir a longevidade dessas empresas. E quais são, então, os segmentos representados pela Fé Comércio? Olha, a Federação do Comércio do Estado de Alagoas, a Fé Comércio, né, a conhecida Fé Comércio, a gente hoje representa cerca de 150 mil empresas ativas no Estado de Alagoas, nos segmentos de comércio de bens, serviço e turismo, com um olhar bem criterioso para as empresas na prestação de serviço e o turismo, que é um segmento muito pujante no nosso Estado. Ô Alan, se a gente pudesse fazer essa separação, destrinchar isso para o nosso telespectador, a questão do comércio, dos bens e da questão do turismo. Como é que a gente pode destrinchar isso para quem está nos vendo hoje? Serviço agrega os serviços de turismo também, então a relação hoje mais ou menos seria 70-30. 70% para serviço, incluindo turismo, e 30% comércio de bens. Essa é a representatividade utilizando o valor global de empresas ativas no nosso estado. Alan, quando você fala 150 mil empresas, assim, é um número que a gente não sabe nem mensurar, né, num estado com 102 municípios, mas, por exemplo, o que isso representa, o nosso PIB local aqui no estado de Alagoas, o que isso representa, qual a fatia de negócio gerado? Eu vou um pouco mais além, vou te dar um dado a nível Brasil primeiro. O PIB, né, dessas empresas representa 70%. A geração de emprego hoje está concentrada no comércio de bens, serviços e turismo. Isso é fato. Então, a nível Brasil, hoje o PIB é 70%. E aqui em Alagoas é sazonal, né, esse número, mas fica entre sempre 60% e 65%. Ou seja, se a gente for fazer uma conta de padeiro, como se diz, a cada R$10 gerado no nosso país de riqueza, R$7 vem da questão do comércio. Basicamente isso. Agora, há um ponto de muita atenção, porque no universo dessas 150 mil empresas, 110 são de pequeno porte. Aqui no estado. Isso, entre MEIs, MES, e há um olhar crítico da federação nesse contexto, porque a gente precisa apoiá-los para que eles continuem abertos, né, ativos. Inclusive, tem um dado que é muito preocupante, que a gente sempre traz como referência, né, um dado do Sebrae a nível nacional. A cada 10 empresas que se abrem no Brasil, só 3 continuam funcionando depois do seu terceiro ano. Só vingam, né? Só vingam, exatamente. Então, assim, a gente sabe que esse período é muito importante, o apoio de entidades representativas, como o Sistema Fé Comércio, em chegar com serviços, com informações, com consultorias, com assessorias, para a gente poder, para que a empresa passe esse primeiro momento, que é o momento mais crítico, que é o seu desenvolvimento e instalação. Alan, quando a gente fala desses 3 anos, assim, o que é que pega mais no comércio, por exemplo, no comércio local? É falta de capital, de mão de obra qualificada, ou são conjuntos, é um conjunto de fatores, de fato? É um conjunto de fatores, inclusive de incentivos da política pública também. A gente entende que o microempresário, ele muitas vezes absorve 5, 6 funções dentro de uma empresa. Sim. E às vezes falta conhecimento também, através
de conhecimentos básicos, como planejamento estratégico, com assessoria tributária, no sentido de que como ele possa conduzir da melhor forma possível os seus negócios. Isso faz com que a empresa não se organize e se planeje para a sua execução. Isso termina fatalmente trazendo a falência. Falta um pouco desse olhar de fora mesmo nessa gestão, e dele estar mesmo à frente daquele negócio, apesar de, mesmo que seja pequeno, dele ser um gestor, né? E o gestor ele vai estar ali olhando e administrando de fora. Então, para que facilite a vida desse pequeno e médio empresário, você mencionou agora há pouco, né, sobre a questão de assessorias, consultorias que a FEComércio disponibiliza para os seus associados. Vamos falar um pouquinho disso, né? Porque é até interessante para quem está nos assistindo entender como funciona esse cenário, entender como funciona essa assistência da FEComércio, para que isso comece realmente a girar e essa economia, né, esse setor deles começar a voltar a aquecer, né, Alan? Com certeza. Isso, inclusive, Natália, eu te agradeço por ter trazido esse ponto, porque compõe o plano estratégico da federação, né? Diversas parcerias, inclusive com o Sebrae, é um grande parceiro nosso também, nesse sentido de trazer programas em parceria para a gente atacar diretamente o público-alvo do nosso... o foco do problema, que são a falta de apoio aos micro e pequenos empresários, né? A federação ela vem construindo um programa de mentoria empresarial e a gente... se tudo der certo, a partir de janeiro a gente vai atacar cerca de 1.000 empresas, que é um programa de mentoria empresarial, onde a gente traz o empresário, a gente aplica uma metodologia de maturidade empresarial nele para sentir que nível esse empresário se encontra a nível de gestão mesmo, de execução da sua empresa, e aí a gente aplica uma consultoria, uma mentoria especializada nos principais eixos no qual ele tem dificuldade e justamente com esse olhar, para que ele entenda que é possível, né, com técnica, com sabedoria, com conhecimento, perpassar por esse período que a gente analisa ser turbulento em uma empresa de pequeno porte. Então, esse programa de mentoria está sendo construído em várias mãos, né? A gente vai ter algumas entidades parceiras, como eu citei aqui, o Sebrae, mas assim, o realizador é o Sistema FEComércio, com a participação do SENAC no processo também, que é uma perna muito importante para a gente nessa formação de mão de obra qualificada. Então, assim, são programas assim, como o seminário também, que é um programa de prateleira, né, da federação, que todos os anos a gente lança de forma gratuita para que os empresários realmente vá buscar esse conhecimento e a gente garanta a longevidade deles. E o Alan tocou num ponto muito importante, que é essa questão da ajuda, de fato, a esses pequenos empresários, que eles saem da questão artesanal, podemos dizer assim, de uma questão mais familiar, e se voltam realmente para a profissionalização dos seus negócios. Muitas vezes empresário pequeno empresário individual, né? Exato. E aí você faz o quê? Com essa questão da FEComércio, auxiliando, assim, realmente trazendo o fomento desse negócio mais profissional, cada vez mais real dentro da sua realidade econômica, realmente fazer com que esses 3 anos perpassem e a economia, de fato, gire como é que a gente imagina. Alan, você tocou no assunto SENAC e SESC. A gente sabe que a FEComércio ela tem, né, 2 braços importantíssimos, que é o SESC e o SENAC. Fala um pouquinho para a gente qual a atuação central do SESC, do SENAC, junto à FEComércio, junto, sobretudo, à nossa sociedade, à nossa população. Em todas as unidades federativas do Brasil existe um sistema integrado chamado Sistema FEComércio, SESC-SENAC, né? É um programa que foi muito bem elaborado, né, há uns anos atrás, no nascimento, né, dos S's, e é um braço extremamente importante, principalmente para a política, para a política pública, né, na verdade, né? A gente alcança lugares que o poder público não alcançaria. Então, assim, essa iniciativa foi muito bem elaborada na época, iniciou com toda essa movimentação industrial no país lá atrás, e hoje se mantém por quê? Porque é um belíssimo modelo, né, de sistema integrado, onde na federação ela se comporta mais no âmbito executivo, no sentido de negociar as defesas de interesses com o poder público, com o próprio poder privado. E a gente tem 2 braços extremamente estratégicos, né, que é o SENAC, que forma essa mão de obra qualificada para o comércio de forma muito inteligente, muito atuante
e com muita qualidade. A gente coloca profissionais com muita qualidade para o comércio. Então, assim, essa contrapartida do sistema é muito bem feita nesse sentido, de que hoje um certificado do Senac vale a nível Brasil e tem um acesso muito grande nas entrevistas, né? Tem uma vantagem muito grande nas entrevistas, nos processos seletivos. Os profissionais que compõem essa entidade são profissionais gabaritados. Tem um know-how. Um know-how, né? A metodologia aplicada para o conhecimento é uma metodologia por competência também, porque a gente desenvolve métodos em que a gente estimula a competência do profissional. E o SESC com todo esse arcabouço de programa social para os comerciários, né? Através de saúde, educação, lazer e alguns programas sociais. Então, esse tripé estratégico ele forma o sistema Fé Comércio. E aí, Alan, quando a gente, na prática, isso a gente observa muito, né, Natália? Por exemplo, a gente chega numa rede hoteleira, a gente chega num restaurante, num shopping center. Quantas pessoas não foram treinadas, não passaram pelo sistema, né, pelo João? Senac, a gente vê na prática. Você pode chegar em qualquer rede hoteleira, em restaurante, shopping center, enfim, o que envolve o comércio de fato, e ali você faz uma pesquisa informal. Quem já esteve no Senac em um curso, enfim, algo promovido pelo Senac, dificilmente vai existir algum estabelecimento, né, aqui no nosso estado, no nosso país como um todo, que não tenham passado pessoas pelo Senac, nem tenham feito de fato ter se qualificado, né, ter melhorado sua mão de obra para poder prestar o seu serviço junto à empresa, junto ao negócio. Pois é, você falou sobre chegar em locais que o poder público muitas vezes também não alcança, Falta né? braço, Falta braço. Mas aí, pensando também nessa relação fé-comércio, poder público, política partidária, parcerias também, como é que funciona isso? Assim, como é que funciona a relação da fé-comércio, principalmente com a política partidária, que a gente sabe que tem que existir um diálogo, né? Tem que existir uma troca ali para que as coisas consigam evoluir, né, Alan? Sim, sim. Essa modalidade de negócio, ela já é pujante há muitos anos no Brasil e não seria diferente em Alagoas. A Fé Comércio Alagoas ela utiliza muito bem essa prerrogativa, né, de negociar com o poder público no sentido de fazer parceria mesmo. Muitas vezes a contrapartida de um município para o Senac se instalar e desenvolver competência, né, na região é uma contrapartida apenas do espaço físico. Isso já é uma grande vantagem para que aquele curso aconteça no local, né? Em grupos quilombolas, grupos indígenas, em locais de difícil acesso. Hoje o Senac tem todo um aparato de unidade móvel, né, de carretas, consegue levar o conhecimento a esses lugares onde a gente imagina ser complicado para o poder público, até por conta da experiência e da capacidade técnica do que o Senac adquiriu nesses 75 anos de existência. Você trouxe um dado muito importante, Mozinho, também em relação a... Por mais que o Senac faça, por mais que a indústria faça, o Sebrae ainda existe uma carência muito grande a nível Brasil e a nível estado de Alagoas, principalmente, da mão de obra qualificada. Verdade. Uma das principais dores ainda dos nossos empresários é a escassez de mão de obra qualificada, por incrível que pareça. Então, assim, é uma necessidade do mercado, né? A gente entende que talvez isso contribua para a sobrevivência das empresas, a gente ter profissionais qualificados, que entenda de tudo, né? Porque quando você entra num curso do Senac, você não aprende só a parte técnica, né, do processo, né? Você aprende a ser um bom trabalhador, um bom cidadão, entendeu? Então, isso tudo influencia no desenvolvimento das empresas. Então, assim, a qualificação, por mais que ela seja excessiva, ela nunca é desperdiçada, porque você está elevando o grau de conhecimento daquela comunidade. Então, assim, no ruim, você está elevando o nível da comunidade, né? E ali pode despertar um empreendedorismo ou outros serviços que foram adquiridos nessa competência de curso. Então, a gente entende que é muito importante esse avanço, né, da educação profissional no país, porque é uma área que forma essa mão de obra qualificada, especificamente para o comércio, que é pujante, que é o grande gerador de emprego e renda, e não seria diferente aqui em Alagoas, né? Alan, e sobre o SESC, o outro braço aí do Sistema S, ligadíssimo aí à Fé Comércio, o que é que a gente tem de bom aqui no nosso estado que você pode destacar? O SESC, ele por ter esse cunho social, ele tem programas maravilhosos, né? Eu vou dar um exemplo de um programa social que tira a fome de muita gente, na verdade, né? O programa Mesa Brasil, né? O Mesa Brasil é um programa fantástico, né, do SESC Alagoas, a nível Brasil também, diga-se de passagem, acontece em todos os estados do nosso país. E não é só a questão de arrecadar alimentos, né?
tem todo um trabalho, todo um preparo, toda uma logística para que esses alimentos cheguem em instituições que realmente precisam dessa caridade, né, dessa doação. Posso falar também de programas culturais, né? A gente sabe que a gente tem muitos empreendedores nessa área cultural e o SESC, através de seus editais, contemplam, né, valoriza a cultura. A questão da educação básica também, então formando bons cidadãos aí para Alagoas. Então, o SESC assim, é um poço de projetos assim, que dá um suporte muito grande à sociedade no âmbito da saúde, por exemplo, exame de imagem, odontologia. Então, o SESC ele tem um arcabouço realmente social, volto a dizer, é um braço importante, né, para o poder público, no sentido de alcançar ainda mais essas pessoas que necessitam. E aí, Alan, eu gosto sempre de exemplificar, Natália, porque Mesa Brasil, quem está nos ouvindo hoje, que nunca ouviu falar em Mesa Brasil. Ou seja, no mínimo já viu aquele caminhãozinho circulando pela cidade. Circulando pela cidade, ou seja, é um projeto social magnífico e, como o Alan colocou, mata a fome de muita gente. Isso é importantíssimo. Como o SESC, por exemplo, quem nunca viu uma participação, né, no Festival de Música no SESC, né, grandes festivais de músicas, happy hour no SESC, enfim. Cursos, oficinas. Eu, particularmente, já fiz vários, viu? Vale salientar. Verdade. Então, assim, tem muito essa parte da dentro educação, da cultura, tá justamente onde está inserido na sociedade, onde é muito mais acessível, né? As pessoas de qualquer classe social mesmo, elas podem ali estar presentes, podem participar dessas atividades. Então, é muito democrático, né? Eu acho que a palavra que pode resumir tudo isso é que são atividades, projetos muito democráticos. E né? é prazeroso, assim, né? O presidente, como vocês sabem, ele é presidente da federação, por prerrogativa do SESC e do SENAC também, e ele despacha nas casas, né? Sim. Dias programados na semana, e é muito prazeroso para a gente que acompanha o presidente escutar lá uma senhora de 70 anos tocar na mão deles e dizer: presidente, obrigado, né, por ter retomado o programa cultural. É magnífico. Dos idosos. Aqui eu me sinto em casa, aqui eu passo o meu dia aqui feliz. Então, assim, é esse retorno que enche a gente de esperança, né, e de motivação para continuar trabalhando em prol do sistema. E aquela coisa, não é, Natália? Assim, a gente não quer só, né, aquela coisa do trabalho, do dinheiro. A gente precisa de lazer, a gente precisa de arte, a gente precisa de cultura, né? E o SESC realmente ele tem esse papel, tem exercido esse papel ao longo dos anos. A gente vê questão de saúde mental. Quantos idosos chegam ali no final da tarde, vão se reunir, tomar seu refrigerante, ouvir uma música, estar ali na companhia de amigos e fazer novos amigos. Ou seja, isso é extremamente importante para a melhor idade, né? Isso é muito importante. E que bom que o presidente, né, Adeildo Sotero, tem realmente esse olhar humano para com essa perspectiva, né, de manter esse trabalho intenso, né, junto a essas pessoas. Inclusive é uma questão de saúde pública, né? É verdade. Então ele já vem aqui para um outro caminho que por uma questão mesmo para a sociedade como um todo, né, João? Alan, mudando um pouquinho de assunto, né, falando da questão da diversão, algumas ações nas ruas que a gente tem acompanhado nos últimos meses, né, no interior do estado de Alagoas, que é promovida também pela FEComércio, pelo Sistema S como um todo. Como isso vem acontecendo na prática? Quais são esses locais contemplados? Por que são contemplados? Explica um pouquinho para a gente. O sistema Integra Mais, né? Inclusive a gente intitulou um nome, né, bacana para esse projeto, porque em poucas linhas são atuações sistêmicas entre Federação, SESC e SENAC. A exemplo de um programa que eu acho fantástico particularmente é o Brincando no Parque. Brincando no Parque é um programa do SESC que tem o apoio do SENAC e essa gestão da federação no sentido da gente levar ações de entretenimento para as crianças carentes em diversos municípios. O critério, muitas vezes, Mozinho e Natália, é regionalizado por conta da nossa estrutura, né? A gente consegue atender melhor onde se tem uma base da federação ou uma base do SESC ou do SENAC, mas a gente tem a capilaridade de atender em qualquer região do estado. E aí a gente vem nessa programação. Foi construída uma agenda sistêmica através desse programa Integra Mais, e a gente traz diversas ações.
Uma delas é essa Brincando no Parque, mas a gente tem também uma ação chamada Sistema Presente, onde a gente vai lá para o centro da cidade, por exemplo, e a gente corta o cabelo do trabalhador, a gente corta o cabelo do consumidor, a gente afere pressão, temperatura, a gente passa orientações em relação à saúde. Que bom. Então, assim, são ações que vêm a ajudar a sociedade de certa forma. E o empresário se sente prestigiado quando a gente faz isso, até porque a contribuição que nos mantém vivos é do empresário, né? Então, isso é uma prestação de serviço para o empresário. Né? É um paralelo, né? Vai e volta. Vai né? e volta, é verdade. Exatamente. E na prática, o empresário ele se sente realmente representado quando ele enxerga essas ações de campo. Então, a gente tem esse projeto, né, Integra Mais, onde a gente reúne Federação, Sesc, Senac, e a gente atua em todo o estado com diversos programas. Alan, a gente está se encaminhando para o final do ano, né? Então, já começa aí o comércio a querer aquecer, né? A gente fala muito em alta temporada, tanto para comércio de bens e serviços, também para o turismo, claro, né? Nós somos um estado altamente turístico, assim, estamos nos desenvolvendo cada vez mais para isso. Tivemos agora há pouco o feriado do Dia das Crianças, né? As vendas muito aquecidas. E aí a gente consegue acompanhar esse aquecimento do mercado, mas aí o empresário ele precisa se preparar para isso. Ele precisa entender, ele não pode ficar somente na expectativa, né? Sim. E aí é onde entra o Instituto Fé Comércio. Queria que você trouxesse um pouco, porque a gente sabe que está sendo reativado, foi reativado esse ano, então vamos tratar um pouquinho sobre isso para entender, e o empresário também entender a importância de ter acesso a esses dados, a essas informações, para ele conseguir se organizar para começar, né, um novo período de vendas. Ô, Natália, nada melhor do que falar com quem está comandando o Instituto aqui no estado de Alagoas, que é o nosso superintendente Alan Souza. Ninguém melhor do que ele, né? Vamos lá, pessoal. O Instituto Fé Comércio, ele é um braço extremamente importante e estratégico da federação. É um filho da federação, vamos dizer assim, nasceu dentro da federação e tem por competência, né, por natureza jurídica, dar suporte aos empresários, principalmente no campo da pesquisa. Você falou muito bem do Dia das Crianças e a gente sempre posiciona em datas comemorativas, né, do ano, né, no nosso estado e a nível Brasil, as intenções de consumo para o empresário se preparar. Gestão de estoque, logística. Então, assim, a federação, através do Instituto, tem esse compromisso em 6 ou 7 grandes datas estaduais, da gente posicionar uma pesquisa. E essa pesquisa é uma pesquisa que a gente coloca pesquisadores na rua, que vai lá no consumidor, a gente identifica o ticket médio de consumo e a gente faz uma comparação com o ano anterior. Então, assim, a gente municia o empresário com essa intenção de consumo por parte dos nossos consumidores para que ele se prepare para esse momento. Então, nós executamos o Dia das Crianças, na sequência vem o famoso Black Friday e no final de ano. Então, os empresários já esperam, né, esse posicionamento da federação, porque é um posicionamento bastante técnico através do Instituto. Mas, assim, o Instituto não faz só isso também, sempre foi referência por muitos anos em pesquisa, mas com essa nova gestão, né, do nosso presidente Adeildo, a gente fica muito à vontade em trazer outras propostas para o Instituto. Inclusive, recentemente, participamos de um Fórum Nacional dos Institutos de Fé Comércio do Brasil e a gente entendeu que a gente precisa abrir outras frentes para o Instituto Fé Comércio de Pesquisa, inclusive essa intermediação com o mercado de trabalho, né? A gente entende que é importante o Instituto Fé Comércio de Alagoas também se posicionar e a prestar serviços dessa natureza. E, além de fóruns, seminários, todo esse arcabouço justamente para munir o empresário com informações estratégicas e conhecimento. Alan, quando você fala de preparação, preparar o empresário, por exemplo, a gente teve agora recentemente a questão no mês passado, né, do Dia das Crianças, onde esse dado, né, inclusive municia a própria imprensa, né, mostrando que 55 milhões de negócios iam ser gerados durante o Dia das Crianças. Ou seja, é um número, assim, fantástico. E na cidade, na capital, né? Somente em Maceió. E aí, a gente fala dessa preparação. Por exemplo, um camarada aqui tem uma loja, que tem um negócio, por exemplo, vai chegar agora o Black Friday, vai chegar o Natal. Essas pessoas contratam mais funcionários, elas deixam mais pessoas no saque, no sistema de atendimento. Ou seja, essa preparação vem nessa lógica de dizer assim, ó, o mercado vai bombar, então vamos nos preparar. Com certeza. Hoje a gente vive uma era de dados, né?
E dados hoje é muito importante para a tomada de decisão. E os empresários esperam ansiosamente, né? Lamentaram muito um período um pouco nebuloso, né? No sistema Fé Comércio, no qual ficamos com o Instituto a pandemia também, desativado, a pandemia, que foi um fator que não só afetou Alagoas, mas o Brasil e o mundo inteiro. E essa retomada, né, da economia, que a gente ainda vive economicamente, um processo de retomada. Até porque o dano foi muito grande, né? A economia do país, do mundo, e não poderia ser diferente em Alagoas. Então, essa retomada, né, esse crescimento econômico vem sendo transmitido pelos nossos dados, né? A FEComércio vem posicionando muito, né, o empresário a tomar a melhor decisão. Não só o empresário. A gente viu relatos assim, muito emocionantes, né, de políticos em Alagoas dizendo que tomam decisões pautadas nos dados do Instituto FEComércio. Excelente, excelente. E a gente fica muito feliz em ouvir isso, porque a gente está entregando dado de qualidade. É um trabalho de prestação de serviços para o nosso Estado, né? Acima de tudo. Alan, pegando esse seu gancho que você falou da política partidária, existe a perspectiva da reformulação, da reconstrução de uma comissão parlamentar ligada ao comércio aqui no Estado. Como é que anda esse diálogo, essa tratativa? Sim, estamos um braço extremamente estratégico para a FEComércio, né? Para o sistema FEComércio, a gente ter essa frente parlamentar bem conduzida, né? Bem preparada, porque a gente sabe que a gente precisa defender os interesses dos empresários na casa de quem está fazendo a lei, na casa de quem está criando as regulamentações. Então, assim, existe um observatório permanente nosso. Na tributação. Na tributação, que é um tema muito pujante também no sentido de conceitual, né? Muito empresário ainda não entende as fases que a gente vem vivendo dessa nova reconstrução da reforma tributária, mas também de pautas de defesa de interesse, né? Nós temos um observatório a nível nacional, através da nossa confederação, e localmente, através da nossa assessoria legislativa, no sentido da gente ficar observando o tempo inteiro projeto de lei que venha prejudicar o comércio de bens, serviços e turismo. Então, assim, essa formação da assessoria parlamentar é muito importante para a gente, que ela seja atuante. Fizemos um convite, né, à deputada Cibele Moura. Ela está construindo essa frente parlamentar dentro da Assembleia. Então, a gente vem formando uma melhor frente possível para defender nossos interesses. E vamos fazer o convite público para a deputada Cibele Moura estar aqui em breve com o superintendente Alan, com o presidente Adeildo, discutindo realmente a pauta do comércio, né, essa pauta tão importante para nós alagoanos como um todo. É importantíssimo, né? Essa interação, a gente só tem a ganhar, né? E a gente assim está apostando muito nessa nova formação, na formação jovem. O presidente ele teve esse olhar, né, muito criterioso em realmente buscar resultado com essa frente parlamentar atuante. Então, assim, foi muito bacana, né, as primeiras tratativas. A deputada muito aberta também para ouvir as críticas, porque às vezes empresário, né? Sim. A gente sempre junta os empresários para mostrar essa representatividade, e o empresário critica o poder público, e ela é uma parlamentar de mente muito aberta e se mostrou interessada em fazer essa frente para a gente. Então, e assim, os políticos partidários, aqueles que têm um mandato otorgado pelo povo, realmente eles devem ser a caixa de ressonância da nossa sociedade, do nosso sistema dentro do poder, seja ele nas câmaras, nos municípios, seja ele no Legislativo, na Câmara Federal. É justamente esse o papel do parlamentar, ouvir os anseios da sociedade e dos empresários como um todo. Trabalhar pelas demandas da sociedade, né? Com certeza. E a federação está muito atenta a essa movimentação, inclusive houveram eleições municipais, né, recentemente, e a gente já está preparando um grande documento para ser entregue oficialmente na Associação dos Municípios, com as proposições do sistema FEComércio, né? É lógico, contribuição do SENAC, do SESC, de alguns parceiros, de alguns empresários, mas esse ato vai ser realmente oficializado em janeiro, né, quando essas cadeiras realmente tomarem posse. E é um trabalho que a gente tem que estar ligado na movimentação, né? Até porque a gente sabe que muita coisa só se desenvolve com essa parceria, né, da política pública partidária e com os prefeitos, deputados, governador. A federação ela sempre está muito aberta a esse diálogo como entidade representativa. Então, aproveitando que a gente está falando de janeiro, né, expectativas, planejamento, 2025, o que é que a gente já tem de ideias? O que é que a FEComércio já está se movimentando aí para o próximo ano? 2024 foi um ano atípico, né, para o sistema FEComércio, no sentido de se reestruturar, né, e realmente, na força da palavra, juntar alguns cacos e
e recomeçar, né? Eu acho que essa palavra é muito utilizada pelo nosso presidente, né? Do recomeço, no sentido da gente realmente evidenciar o sistema no local onde ele nunca deveria ter deixado de ficar. E a gente, em 2025, é colher frutos, né? Esse trabalho foi muito árduo, né, nesse ano de reativação de instituto, de formulação estatutária da federação, ajuste no regimento e planejamento estratégico, né? A gente sabe que a gente precisa fazer um planejamento de médio a longo prazo também para as demandas da federação. E a gente pretende colher esses bons frutos, né, com muito trabalho, com muito suor e com muita prestação de serviço. Esse é o nosso foco. A gente pretende ter muita prestação de serviço com essas 3 casas em prol do desenvolvimento, né? A nossa missão é defender os interesses e a gente proporcionar essa longevidade das empresas no estado de Alagoas. Essa é a nossa missão. Se for resumir em uma linha, é isso. Alan, a gente não podia deixar de falar nesse tema que, assim, tem repercutido junto ao sistema, que foi um louro, né, que o sistema recebeu do Poder Judiciário alagoano. O presidente Adaildo Soteiro recebeu das mãos do presidente do Tribunal de Justiça, né, aquela menção, né, de instituição cidadã. Explica para a gente o que é isso, qual o fruto desse reconhecimento para a nossa sociedade. A gente fica muito feliz, o presidente também, porque assim, é um termômetro muito importante para a gente, esse reconhecimento, porque demonstra que nós estamos no caminho certo. Basicamente, esse do Tribunal de Justiça foi uma ação de qualificação profissional para os educandos. Com um olhar muito sensível do nosso presidente e com os diretores das casas, né, SESC e SENAC, foi montado esse programa no sentido de oportunizar, né? Até porque quem comete seus crimes tem as suas penas a serem cumpridas e voltam para a sociedade. Claro. E as pessoas precisam voltar preparadas para a sociedade e através da qualificação profissional e de projetos de ação social do SESC é possível trazê-los de uma forma melhor. A gente entende que a educação profissional ela realiza sonhos e ela muda vidas, e o SENAC tem esse propósito, né? Então, assim, foi muito bem estruturado, em várias mãos. E a comenda, o título dado ao nosso presidente é justamente o resultado de um grande esforço de trabalho. Então, isso para a gente é um termômetro muito importante. Conhecendo o nosso presidente, que é uma pessoa sem vaidade, na verdade, ele entende que ele está no caminho certo. E isso dá força para a gente, que constrói os projetos, que está no dia a dia com ele, assessorando e fazendo com que esse sistema integrado funcione da melhor forma possível. E que bom esse olhar humano, né? E a gente pensar que a gente não pode ter a invisibilidade dessas pessoas que estão no sistema, que mais cedo ou mais tarde elas vão voltar para o seio da sociedade, para o convívio das pessoas, com os nossos familiares. Então, que eles retomem para a sociedade da melhor forma possível. E parabéns mais uma vez à Fé Comércio por esse olhar humano em realizar esse projeto. Quero agradecer, Natália Barros, a sua participação em mais um Sistema Fé Comércio em Ação. Passou rapidinho, né? Nosso superintendente, Alan Souza. E quero deixar um espaço para as considerações finais, Alan. Bom, em nome do presidente do Sistema Fé Comércio, Adaildo Soteiro, agradeço demais esse espaço, porque nós estamos com essa missão, né, de apresentar o Sistema Fé Comércio para a sociedade no qual a gente representa, da melhor forma possível. Mostrar na prática, com projetos, com programas estruturantes. Então, são através desses canais que a gente consegue levar para o nosso representado a informação certa, precisa, segura e uma prestação de contas, né, de fato, do que a gente vem fazendo. Então, assim, eu agradeço. Coloco a nossa equipe lá técnica à disposição, viu, Mozinho e Natália, para a gente fortalecer ainda mais esse canal do Sistema Fé Comércio em Ação, porque a gente precisa desse apoio da sociedade em geral para que a gente possa realmente desenvolver o sistema no Estado. Alan Souza, a gente agradece demais a sua participação aqui no Sistema Fé Comércio em Ação. Natália Barros, muito obrigado e até a próxima edição. Tchau, tchau.